Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo. Se você puder já deixar aquele like no vídeo, se você puder dar um hype nesse vídeo aí, já vai ser de grande ajuda. Se você puder também deixar suas opiniões aí nos comentários, lembrando que é um espaço para aprimorar o conteúdo que a gente está colocando aqui. Também fica à vontade para comentar suas opiniões e você sempre ajuda demais, a sua opinião é sempre bem-vinda. Galera, se tem uma coisa que eu não suporto, é falta de respeito, falta de educação. É pessoas que acham que estão em um patamar, em um nível profissional e podem levar as coisas da maneira como elas querem. É gente que acha que pode menosprezar os outros ou desfazer e que tá tudo bem, que não quer cumprir protocolos, que não quer dar explicações. Lá no seu trabalho, seu serviço, eu tenho certeza que muitas e muitas vezes, mesmo estando certo, você às vezes tem que dar explicações. Não tem? Todos nós temos. Todos nós sempre respondemos a alguém. Sejam clientes, sejam patrões, sejam fornecedores, etc, etc. Eu acho que é assim que a vida funciona. A gente tem que ter maturidade para saber lidar com as nossas responsabilidades. E temos que ter a hombridade de encarar os problemas de frente. Não adianta ter uma boa lábia se na hora que a coisa pega, você não é profissional para estar lá e segurar a peteca e não deixar ela cair. Não é a hora que a batata quente está na tua mão que você simplesmente joga ela e cai fora. O que o Abel Ferreira fez ontem na coletiva foi um absurdo. Eu não estou aqui para passar pano para ninguém. E se você já é um lambedor do Abel Ferreira, se prepara, meu amigo, porque o que você vai escutar aqui, você não vai gostar não. Roda a vinheta. Antes de mais nada, meus amigos, não se esqueçam de apoiar os nossos parceiros aí da TES, tá? A TES são os novos parceiros aqui do canal. Eles são uma plataforma de inteligência artificial, é como se fosse um mercado livre. É como se fosse um marketplace da IA. Não tem lá o ChatGPT, o Copilot, o Gemini, onde as pessoas conseguem ali brincar com a inteligência artificial, fazer os trabalhos, relatórios com a inteligência artificial, produzir vídeos utilizando a inteligência artificial. Nós temos até canais hoje no YouTube e nas redes sociais que utilizam gráficos e imagens de inteligência artificial. Na TES você pode ter tudo isso e mais um pouco em uma única plataforma, porque ela une mais de 200 modelos de inteligência artificial, ou seja, o ChatGPT está lá, o Gemini está lá, entre tantos outros, e oferece para você tudo isso em uma única plataforma. É como se fosse ali uma Netflix da IA. Então você abre a plataforma e utiliza a inteligência artificial completa, da forma que você quiser. Tudo isso por apenas uma única mensalidade. Então você não precisa ficar pagando mais ChatGPT, você não precisa ficar pagando mais o Copilot. Com um valor por mês de R$ 49,00 você tem acesso a tudo isso integrado. E como que eles fazem isso? Eles são parceiros tecnológicos dessas empresas. Eles foram eleitos pelo G2 a sexta melhor plataforma de inteligência artificial do mundo. O ChatGPT, por exemplo, ficou em 10º. Eu utilizo inteligência artificial nos meus estudos, utilizo aqui também para ajudar no roteiro e nos conteúdos aqui do canal, e você também pode utilizar e facilitar o seu trabalho. Além disso, se você utilizar o link aí, ó, que eu estou colocando fixado abaixo ou clicando no QR Code e assinar a TES aqui pelo nosso canal, você vai ganhar um curso de certificação em inteligência artificial. É um curso que hoje ele é vendido por mais de R$ 8.000 e ele vai estar incluso gratuitamente na sua assinatura. Além disso, você ganha também 10% de desconto da plataforma da TES, beleza? E também ajuda demais a gente aqui do canal. TES, galera, só clicar aí e conhecer o trabalho dos caras que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Meus amigos, simplesmente, ontem quando termina o jogo do Palmeiras, nós falamos sobre o jogo já ontem, no vídeo de ontem, então eu não vou ser repetitivo de novo, eu não vou falar sobre
O desastre que foi aquele jogo, o Abel Ferreira se encaminha até a coletiva de imprensa. Coletiva essa que ela é um protocolo dentro do futebol. Não só um protocolo, mas também a oportunidade que o técnico tem de explicar as suas escolhas, sejam elas certas ou sejam elas erradas. Não é só uma explicação para jornalistas, mas é, acima de tudo, uma explicação para o torcedor, para as pessoas que estavam assistindo o jogo e querem uma explicação a respeito daquilo que aconteceu ontem. Só que o Abel Ferreira, toda vez ele é assim. Quando ele vence, ele estufa o peito e vem com discursos bonitos, vem com palavras de efeito, frases construídas sobre como ser um ser humano melhor, sobre os palmeirenses de verdade, os palmeirenses de mentira. Só que quando o Palmeiras sofre revés, ele sempre aparece com aquela mesma postura. A postura de cara amarrada, a postura emburrada, a postura de quem não quer falar sobre o jogo, quem tá irritadinho. E às vezes, ele tenta fazer uma fumaça para chamar a atenção para outros assuntos. Critica a arbitragem, critica gramado, critica calendário, todos aqueles problemas. Só que as desculpas do senhor Abel Ferreira, elas estão acabando. E as suas coletivas, elas estão se tornando repetitivas, porque os resultados do Palmeiras, eles não têm sido bons. Então chega uma hora que o repertório de desculpas acaba. E esse repertório ele tá acabando. E ontem esse repertório acabou muito cedo, porque em 4 minutos de coletiva, com apenas 2 perguntas respondidas, simplesmente o Abel Ferreira levanta da cadeira e sai, demonstrando uma falta de respeito não só para os jornalistas que estavam ali. Ah, mas a mídia é chata, isso. Não, não. Mas a falta de respeito dele não foi só para os jornalistas. A falta de respeito dele foi para com os torcedores. Porque quando ele está numa coletiva explicando as suas decisões técnicas, explicando as suas escolhas no jogo, ele não está falando só com os jornalistas. Ele está falando também com o torcedor do outro lado. Torcedor que gastou dinheiro assistindo, pagando ingresso e assistindo o jogo. Torcedor que gastou seu tempo assistindo o jogo. Torcedor que esteve lá mais de 90 minutos apoiando a equipe. E ele falta com respeito com esse torcedor. Então, não acredite nas palavras de Abel Ferreira. Não acredite no cara que coloca os torcedores de verdade com os torcedores de mentira, porque ele só aparece nos momentos bons. Se o Palmeiras se classificar no meio da semana contra o Corinthians para a Copa do Brasil, você vai ver. Ele vai dar 28 minutos de coletiva, dando palestras, falando frases de efeitos e tudo mais. Agora, é na derrota que a gente enxerga realmente aqueles que são os verdadeiros líderes. Aqueles que assumem responsabilidade e carregam a carga pesada. A carga pesada. Porque nos momentos bons, é muito fácil você estufar o peito e falar milhares de palavras bonitas. Agora eu quero ver nos momentos ruins. No momento que você precisa explicar qual a coerência de deixar uma equipe quase 20 minutos jogando da mesma forma desde o primeiro tempo que já não estava jogando bem. E ele insistiu em manter essa equipe. Sendo que se tivéssemos colocados alguns jogadores titulares, poderíamos nos sagrar com a vitória e melhorar o nosso posicionamento na competição. Eu sei que nem sempre nós iremos ganhar. Só que, quando você enxerga que as escolhas do técnico elas foram tardias, e se fosse alguns minutos antes, a gente poderia ter mudado o resultado, para mim fica muito nítido que estava dentro do nosso alcance a vitória. Foi o que aconteceu no jogo de ontem. Mas e aí? E aí ele não quer explicar isso. Ele não quer dar a cara a tapa e falar assim, eu fiz essas escolhas por causa disso, disso e disso. Fim de papo. O Flamengo, por exemplo, não conseguiu um bom resultado ontem. Empatou com o Ceará.
fez uma partida no segundo tempo muito aquém do que aquilo que os torcedores estavam esperando. Mas o Felipe Luiz estava lá, na coletiva, para falar sobre a decepção de sair com um empate e para também falar sobre as escolhas que foram feitas ao longo da partida e sobre aquele resultado ruim do Flamengo. Resultado esse que poderia ter sido até pior para eles, se o Palmeiras tivesse vencido. Mas não, o Palmeiras foi lá e fez o favor de empatar, né? Teve que buscar o empate ainda. Então assim, galera, a minha paciência com o senhor Abel Ferreira, ela já acabou faz tempo. Porque simplesmente a máscara dele caiu pra mim. Aquele cara que eu comprei os livros, cabeça fria e coração quente, aquele cara pra mim não existe mais. Porque aquele cara, ele só existiu nos momentos da vitória. E nos momentos da vitória é muito fácil você subir em cima de um palanque e fazer discurso. É muito fácil você pregar o coach. É muito fácil você ser filosófico. Agora, é nos momentos da derrota que você olha o líder. É nos momentos da derrota que o torcedor precisa de palavras fortes. E o que ele faz? Ele abandona a coletiva, sem dar explicações. Ah, mas é por causa que a mídia é chata, a imprensa é isso, a imprensa é aquilo. Mas eu já disse. Ali ele não está falando só com a imprensa. Ele está falando com os torcedores também, que estão ao vivo no canal do Palmeiras e sendo transmitido para milhares e milhares de pessoas. E a atitude dele, infantil, fez com que todo mundo ficasse assim, ó. Ué, o que aconteceu? É muito fácil fugir das responsabilidades, né, Abel Ferreira, quando você ganha milhões para isso. E interessante que quando as pessoas te ofendem, todo mundo se levanta para te proteger. E agora o mínimo que a gente espera de você é que você coloque a cara a tapa para explicar as suas decisões, esse é o seu trabalho, essa é a sua função. Porque se toda profissão envolvesse apenas a parte gostosa do trabalho, seria muito fácil. Não precisaria ter você aí. Mas você está aí também para segurar a bucha e segurar a bronca. Qual é a mensagem que você passa para os teus jogadores? Um técnico que abandona coletivas? É isso, em frente a derrotas? Um técnico que não assume derrota? Um técnico que não assume responsabilidade? É isso que você quer transmitir para os torcedores? É isso que você quer transmitir para os seus jogadores? É com essa equipe que você quer se classificar para a Copa do Brasil? Vamos ver até onde vai. Porque eu já não acredito em mais uma palavra que você fala. Para mim, os seus livros não significam mais nada. Bem, meus amigos, eu parei de gravar porque assim, eu não. Cara, eu posso ficar falando 2 horas direto criticando essa atitude, que eu achei absurda. Vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto. Vamos para a classificação do Campeonato Brasileiro? Vamos só olhar como que ficou a classificação depois da rodada de ontem? Veja bem, amigos, o problema não é o empate em si do Palmeiras, tá? Eu quero que vocês entendam isso. O problema não é o empate em si, mas o problema também é a falta de empatia que eu enxergo no técnico para com o torcedor. Que não tem a capacidade, a responsabilidade, a hombridade de sentar e elucidar. Não tem. Essa é a pior parte. Isso é o que nos deixa mais tristes em relação ao episódio que aconteceu. Já não basta o jogo, que foi péssimo. Já não basta enxergar que nós temos um elenco curto. Mas agora a gente tem que enxergar também que existe uma falta de liderança muito clara no nosso técnico, que sempre pregou ser líder. Um líder a gente não vê apenas nos momentos bons. Aliás, um líder a gente vê principalmente nos momentos ruins. Vamos à classificação. Primeiro lugar, Flamengo, 37 pontos. Segundo lugar, Cruzeiro, 37 pontos, só que com um jogo a mais, tá? Que o Flamengo. Terceiro lugar, Palmeiras, 33 pontos.
33 pontos, um jogo a menos que o Flamengo, 2 jogos a menos que o Cruzeiro. Quarto lugar, Bahia, 29 pontos. Quinto lugar, Mirassol, 28 pontos. Então esse é o G5 do Campeonato Brasileiro atualizado hoje pela manhã, na segunda-feira. Continuaremos aqui com os próximos assuntos, tá? O ex-presidente do Flamengo, né? O Eduardo Bandeira de Mello, ele foi um dos caras responsáveis por liderar a reestruturação do Flamengo. E ele deu uma entrevista lá ao canal do Benja, ao Benja Memúcio, fazendo críticas à atual situação administrativa do Corinthians. Ele falou sobre as recentes comparações com a equipe do Corinthians. E segundo ele aqui, o que falta ao Corinthians é comprometimento com fundamentos básicos de gestão. Olha o que ele falou. É questão de postura, atitude e vergonha na cara. O que fizemos no Flamengo, qualquer um aprende na primeira aula de administração. Destacando que o problema não é a capacidade técnica, mas na forma como os dirigentes lidam com a instituição. Além disso, ele também falou sobre os valores, né? Responsabilidade, seriedade e clareza nas decisões. Se esses valores forem seguidos, a confiança aparece. E com ela é possível transformar qualquer realidade. Quando se tem uma massa de 30 milhões de torcedores, tudo é possível. A torcida é o maior patrimônio de qualquer clube popular. Destacando, né, que o Corinthians também é uma equipe de grande massa, muito popular. Basicamente, é aquilo que a gente falou nos vídeos anteriores, que o Corinthians tem que aceitar pagar o preço em relação a tudo que está acontecendo. E esse preço, ele é caro. É você se abdicar ali de ter uma equipe de estrelas, de ter uma equipe que seja super competitiva. Afinal, vocês gasta muito dinheiro, mas também não tem um hall de troféus absurdos nos últimos anos, não. Tem sido mais gasto, mais estrangulamento financeiro do que realmente sucesso esportivo. Uma coisa não precisa necessariamente estar ligada à outra. E tem mais um dado que chama a atenção aqui. Depois de todos esses meses de vaquinha, a gente já está em agosto, o Corinthians já faz vaquinha desde do final do ano passado, o Corinthians arrecadou apenas 6% do valor da dívida de 700 milhões referentes à Neoquímica Arena. Então a vaquinha ela está estacionada, já faz meses que não anda mais. Meses que não anda mais. E assim, o torcedor não quer colocar a mão no bolso por uma equipe que paga avião particular para jogador holandês. Para uma equipe que, né, salários milionários, gestores utilizando cartão corporativo, etc, etc. E o torcedor, ele não está errado nisso. Ele não está errado. Então a vaquinha do Corinthians, mais uma vez, ela falha. Ela falha. Ela flopou, né? Eu acho que oficialmente, cara, pelo menos no momento agora, a vaquinha do Corinthians flopou. E o que o Bandeira de Mello falou aqui, que é uma questão de atitude e vergonha na cara, é a mais pura realidade. Flamengo e Palmeiras não teriam se estruturado financeiramente se não tivesse tido essa atitude, essa vergonha na cara que um dos ex-dirigentes aqui do Flamengo afirmou. Beleza? Coloca nas opiniões aí o que vocês acham a respeito disso. Foi um desabafo, boa parte do vídeo de hoje. E é isso, pessoal. Tá bom? Boa segunda-feira, bom início de semana para todo mundo. Tamo junto.